70 filmes submetidos, 41 vezes indicado e 12 vitórias. Esses números mostram a força francesa no Oscar. O país é o maior indicado na categoria entre os filmes internacionais e o segundo maior vencedor, atrás apenas da Itália. Essas marcas, entretanto, guardam um dado incômodo. A última vitória francesa aconteceu em 1993, quando Indochina, do Régis Wagnier, estrelado pela Catherine Deneuve, venceu a então categoria de melhor filme de língua não inglesa. De lá para cá foram 9 indicações e nenhuma vitória. Nesse vídeo aqui eu faço uma análise do que está acontecendo com o cinema francês na academia e quais são as chances de O Sabor da Vida, o representante do país na edição do ano que vem, de conseguir quebrar esse hiato e finalmente ganhar o Oscar. Tem anos em que você chega no Oscar sabendo que vai perder. Fernando Meirelles, por exemplo, quando foi indicado a melhor direção por Cidade de Deus, não tinha como superar o Peter Jackson de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. A França já se viu nesses 30 anos sem vitórias em uma situação parecida como essa em 3 ocasiões. Filme de estreia da Agnès Jaoui, O Gosto dos Outros concorreu em 2001. Foi justamente a mesma temporada de O Tigre e o Dragão. A obra-prima do Ang Lee transcendeu a categoria dos longas não falados em inglês, chegando à marca de 10 indicações. Logo, não havia a menor possibilidade de alguém ameaçá-lo naquela disputa. Já o belo Cinco Graças surgiu de forma tímida na corrida do Oscar 2016, quase agradecendo ter sido lembrado. A estatueta acabou mesmo nas mãos de O Filho de Saul, sufocante longa húngaro sobre o desespero nos campos de concentração nazista, que dominou a categoria de ponta a ponta ao longo da temporada. Concorrer no ano de Parasita também não foi um bom negócio para Os Miseráveis. O drama francês, que dividiu o prêmio do júri do Festival de Cannes com Bacurau, superou o também brasileiro A Vida Invisível na disputa interna da Amazon para ficar com a vaga. Nesse Oscar 2020, Os Miseráveis, além de Parasita, ainda tinha Dor e Glória, o elogiadíssimo filme do Pedro Almodóvar, que levou o Antônio Bandeiras a ser indicado a melhor ator. Logo, mesmo que Parasita não estivesse ali, Os Miseráveis não levaria esse Oscar. Mas também teve outros anos em que a França sonhou com essa estatueta, mas ainda assim de longe. Em 2000, Leste-Oeste, O Amor no Exílio, chegava com o prestígio da dupla de Indochina, o diretor Régis Wagnier e a estrela Catherine Deneuve. A produção esteve nos principais eventos da temporada, incluindo o BAFTA e o Globo de Ouro. O ano, entretanto, era para consagrar mesmo o Pedro Almodóvar. Tudo Sobre Minha Mãe marcou a tardia primeira e até hoje única vitória do cineasta espanhol na categoria. 5 anos depois, A Voz do Coração também fez todo o circuito de grandes eventos pré-Oscar, com nomeações ao Globo de Ouro, BAFTA, César e European Film Awards. O longa conseguiu o feito de ser nomeado na academia também em canção original, perdendo para A Outro Lado del Rio, de Diários de Motocicleta. Já em filme de língua não inglesa, o longa do Christophe Barratier se viu comprimido no meio da disputa entre 2 forças europeias. De um lado tinha o alemão A Queda, As Últimas Horas de Hitler, e do outro o ganhador espanhol Mar Adentro, que ainda rendeu uma indicação ao Javier Bardem a melhor ator. Já Feliz Natal se deparou com uma corrida mais embolada no ano seguinte, em que não havia nenhum favorito. O drama francês sobre um cessar-fogo no Natal durante a Primeira Guerra Mundial era até mais palatável. Porém, a academia optou pelo sul-africano Infância Roubada. Aqui um pequeno parênteses. É claro que é ótimo a África vencer uma estatueta, foi a terceira do continente na categoria,
Porém, nada me tira da cabeça que esse Oscar de infância roubada é uma maneira esdrúxula da academia acabar se redimindo de alguma forma com Cidade de Deus, porque são temáticas semelhantes, um estilo que está próximo, ainda que não seja igual, entre os dois filmes. Porém, a academia, a gente tem que lembrar, esnobou Cidade de Deus quando teve a oportunidade de colocá-lo na categoria. Então achou talvez em Infância Roubada essa forma de compensar. Só que pra gente aqui do Brasil, cá entre nós não aceitamos essa não. Tem que premiar uma produção brasileira, sim senhor. Agora é a vez de falar daquelas indicações que a França olhou e falou: esse Oscar é nosso. Porém, não aconteceu. E eu tenho certeza que dói nos franceses até hoje. Dirigido pelo Patrice Leconte, Caindo no Ridículo fez uma trajetória forte até o Oscar. Ganhou o César de melhor filme, venceu o BAFTA e foi indicado ao Globo de Ouro. Mas foi justamente no prêmio da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood que o romance francês conheceu o seu algoz. Com o apoio da Miramax, estúdio forte da época, Collier, Uma Lição de Amor, venceu o prêmio e mais tarde o Oscar da categoria. Já O Fabuloso Destino de Amélie Poulain provou que ter uma série de indicações em outras categorias no Oscar não é garantia de vitória em filme de língua não inglesa. Uma das produções mais adoradas dos anos 2000 acumulou 5 indicações, entre elas nas prestigiadas roteiro original e direção de fotografia. O bósnio Terra de Ninguém ignorou qualquer favoritismo e levou o National Board of Review, o Globo de Ouro e, para completar, o Oscar, provando mais uma vez a força dos dramas de guerra. Já em 2009, Entre os Muros da Escola, chegou com a credencial de ter vencido a Palma de Ouro e levado o César de roteiro adaptado. A corrida foi embolada, mas o japonês A Partida ficou com a estatueta da categoria, disputada ainda pela elogiada animação Valsa com Bashir. Mas as decepções francesas no Oscar não se resumiram apenas aos filmes que foram indicados. Também teve muita coisa boa que ficou na shortlist. Se Um Lugar na Plateia em 2006 e Nós Duas em 2021 não surpreenderam ficarem de fora, o mesmo não dá para dizer de Os Intocáveis. O sucesso de bilheteria francês era o único, com a mísera chance de ainda tentar algo contra o favoritismo de amor. A academia, entretanto, simplesmente tirou a produção no meio do caminho. Já nesse ano, Saint-Omer decepcionou em meio a uma corrida bastante pesada. Mas é claro que também tem anos em que o comitê francês faz bobagem e escolhe o filme errado. Apesar da indicação, Cinco Graças, como já dito no vídeo, chegou sem força em 2016. Talvez Dupin, vencedor da Palma de Ouro, tivesse uma sorte melhor. O mesmo dá para dizer em relação aos Miseráveis. Afinal, o país tinha à disposição Retrato de uma Jovem em Chamas, filmaço da Céline Sciamma, hoje muito mais lembrado. Titane, a princípio, não parecia a escolha errada, pelo prestígio da Palma de Ouro. Porém, o acontecimento, ganhador do Leão de Ouro e tocando em um tema urgente no mundo moderno, como é o caso do aborto, era mais moldado para obter a vaga. E ainda tem toda a polêmica envolvendo Azul é a Cor Mais Quente. O filme, premiado no Festival de Cannes com uma série de fãs, pelo menos antes de toda a polêmica em relação aos bastidores para lá de turbulentos, era a produção que todo mundo falava, esse filme vai ser indicado ao Oscar. Porém, segundo as regras da França para o candidato do país, a produção precisa ser lançada em circuito comercial até setembro. E os planos da distribuidora do filme na França era que ele só seria lançado em outubro. Não houve entendimento das partes e com isso Azul é a Cor Mais Quente não teve a possibilidade sequer de disputar essa vaga francesa. Quem acabou ficando foi Renoir, uma produção que até hoje
ninguém mais fala sobre ela. E para 2024, como não poderia deixar de ser, a França já arranjou polêmica. A vitória de Anatomia de uma Queda em Cannes, com as consagrações da Justine Triet e da Sandra Hüller, apontavam um caminho fácil da produção para essa vaga. A aquisição do longa pela Neon para a distribuição norte-americana ainda mostrava uma crença de que era possível ir além da categoria de filme internacional, para sonhar também em melhor filme, direção, atriz e roteiro original. E toda essa confiança ainda vinha com o fato da obra ser um dos maiores sucessos do cinema francês em 2023, com mais de 1 milhão de espectadores. Mas não foi assim que entendeu o comitê responsável pela seleção. O grupo, que tinha nomes como Alexandre Desplat e Olivier Assayas, decidiu por O Sabor da Vida. A produção foi a vencedora de melhor direção em Cannes com o Tran Anh Hung. E aí se deu, é claro, a polêmica, muita discussão no cinema francês e também no cinema mundial. E o negócio escalou de vez quando a Justine Triet foi nas redes sociais e detonou a escolha do comitê, chegando a dizer que O Sabor da Vida era um filme chato e irritante, e ainda apontou um possível machismo nessa escolha da França para o Oscar. Também nas redes sociais, os fãs do filme e muita gente politizada na França apontavam um possível boicote, retaliação por conta das críticas da Triet feitas no palco do Festival de Cannes em relação ao governo Macron. Logo, se você pensa que essas confusões só acontecem no Brasil, saiba que não. No mundo inteiro é assim, e não é diferente na França. Feito esse contexto, vamos então falar das chances de O Sabor da Vida para o Oscar 2024. Na minha visão, indicação, eu acho que o filme está bem, obrigado. Agora, vitória, aí é mais difícil. Independente de toda a polêmica em relação à Anatomia de uma Queda, o candidato francês conquistou um bom número de críticas positivas e cresceu desde a escolha para o Oscar 2024. Mesmo com a distribuição da IFC Filmes não ser do porte de uma A24 da vida, a imprensa norte-americana aponta possibilidades para além de filme internacional, especialmente com a Juliette Binoche em atriz coadjuvante. Já entre as obras estrangeiras, O Sabor da Vida aparece na segunda posição, à frente, por exemplo, do japonês Perfect Days e do espanhol A Sociedade da Neve. Porém, se há uma categoria traiçoeira, ela tende justamente por filme internacional. Nesse ano, o sul-coreano Decisão de Partir estava na mesma posição, porém acabou de fora, abrindo espaço para o domínio do alemão Nada de Novo no Front. Quanto a ganhar o Oscar, aí eu acho muito improvável para a França romper esse tabu. A tendência é que a categoria seja dominada tranquilamente pelo britânico A Zona de Interesse. A única possibilidade de alguma disputa, de alguma concorrência, era se a Anatomia de uma Queda estivesse na categoria. Aí sim, poderia ter um confronto. Nesse cenário hoje, não tem. O Sabor da Vida, no máximo, é coadjuvante nessa história, e se pintar uma zebra, se acontecer o que eu acho muito improvável, aí ele pode entrar no páreo, pode entrar na conversa. Mas acho que isso não vai acontecer. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto na sexta-feira com mais um vídeo sobre Oscar. A gente se encontra. Até lá. Tchau.